Boa tarde. Hoje nós entraremos na discussão sobre os escritos educacionais, dando referência ao pensamento de Marx e Engels. Quer dizer, até então, nós debatemos o conceito de trabalho, o conceito de mais-valia, a evolução, se é que a gente pode dizer assim, do pensamento de Marx, do conceito de alienação para o conceito de estranhamento e, consequentemente, o conceito de reificação. Por que nós fizemos esse caminho até agora? Porque esses são conceitos, especialmente tomando como referência o conceito de trabalho na sociedade, esses são conceitos centrais para entender a crítica que Marx e Engels fizeram à educação dos trabalhadores no modo de produção capitalista. É importante a gente ter claro que, ao contrário de Weber, ao contrário de Durkheim, ao contrário do próprio Gramsci, entre outros, que a gente pode dizer, Marx e Engels não produziram um texto específico sobre a educação. Na realidade, a discussão sobre a educação relacionada à divisão social do trabalho implicou em uma profunda denúncia de Marx a ausência de humanização presente na sociedade capitalista em virtude da ascensão do modo de produção capitalista. O Marx toma tanto Marx como Engels tomam como referência aquilo que a gente chama do sentido do trabalho que se dá com o incremento da tecnologia e com o incremento de uma solidificação de uma rígida divisão social do trabalho. Quando Marx discute essa questão, ele toma como referência o debate sobre a manufatura, que eu vou retomar essa questão para vocês um pouquinho depois. Quer dizer, a manufatura para o Marx implica em um período da história do capitalismo ao qual acontece a apropriação do saber dos trabalhadores e uma divisão do trabalho que na realidade expropria os trabalhadores do conhecimento. Quer dizer, olha só, a gente não se remete agora ao conceito de expropriação, tal qual eu disse para vocês, no âmbito apenas da propriedade privada, mas a gente está falando da expropriação no âmbito do conhecimento. E aí existia uma preocupação muito grande. Por quê? Porque a questão que se punha para Marx e Engels era a discussão da construção de um projeto educacional voltado para a formação dos trabalhadores. O Marx tem passagens no Capital, no livro primeiro, tem acho que umas 2 ou 3 citações aqui, se não me falha a memória, que faz uma referência muito grande aos trabalhadores da indústria tecelã, que faziam cursos de qualificação profissional e saíam com menor conhecimento do que entraram. Tem um relato muito forte no Capital que o Marx diz que o próprio professor tinha dificuldade de escrever o seu nome, e ao mesmo tempo, dentro desses mesmos relatos, o Marx aponta um nível de analfabetismo intenso presente dentro da escola, até porque na escola dos trabalhadores, qualquer caso, qualquer amontoado, como Marx põe no Capital, poderia produzir certificados. É importante a gente ter claro nessa questão que foi uma tese desenvolvida por Marx e Engels, ao qual os reprodutivistas vão retomá-la anos à frente, de entender a escola como um espaço ao mesmo tempo de reprodução social, reprodução das ideias burguesas da sociedade, e consequentemente a escola como um espaço a ser conquistado pelos trabalhadores. É nesse sentido que as teses de Marx e Engels não são estáticas nesse sentido. O que se problematiza é que uma sociedade, para avançar,
se basearia na necessidade dos trabalhadores dominarem, terem consciência, superar o processo alienante ao qual eles estavam postos, né? Isso é uma discussão, ainda fazendo aqui a introdução do texto, né, muito importante para a gente entender o trabalho na sua dinâmica social, né? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né, que dependendo da leitura que se fizer da obra do Marx, pode entender que o trabalho na sua dimensão social e na busca da totalidade do conhecimento, vamos falar dessa maneira, implicaria em que cada indivíduo tivesse, vamos dizer assim, se apropriasse mentalmente de todo o conhecimento que se tem no planeta, o que é, no meu entender, impossível, né? O conhecimento em nível social, até porque o Marx não fala do indivíduo, mas fala do coletivo, o Marx não fala do trabalhador singular, mas fala dos trabalhadores, parte do pressuposto de uma apropriação de parcelas até então marginalizadas da sociedade, da ciência e seus resultados. Quer dizer, a questão que se põe passa nesse sentido, quer dizer, a mudança de uma lógica do trabalho, especialmente na dinâmica da abstratividade do trabalho, tal qual a gente já debateu nos encontros anteriores, que implicaria em um outro processo de formação humana, né? E os textos do Marx, tanto de Marx e Engels, apesar de, na discussão sobre a politecnia, apontar a necessidade da educação física, apontar a necessidade da formação das crianças que se desse também no chão onde se produz as mercadorias, né? Não chega ao ponto de propor, vamos dizer assim, um currículo, até porque isso não é a intenção dos autores. Mas a dimensão que se põe, ela parte de dois pressupostos. Quer dizer, a crítica, a concepção liberal existente na sociedade e suas teses, especialmente propostas por Smith e outros, de superação da larga dimensão do analfabetismo que existia na sociedade, para uma discussão da tecnologia entendida como uma espécie de braço da ciência, braço da transformação da natureza e sua apropriação social. Então, quando os autores fazem a discussão das condições de trabalho, quer dizer, olham, como eu disse para vocês, uma Europa com altíssimos índices de analfabetismo, né? O Engels, na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, relata as condições miseráveis que viviam os trabalhadores, com crianças entendidas, em muitos casos, como adultos em miniatura, e problematizam. Essa é uma discussão que aparece tanto no Capital, como também no capítulo 6º inédito do Capital, né? Tem um livro lá do Cláudio Napoleone, que chama, se não me falha a memória aqui, Lições sobre o capítulo 6º inédito do Capital, que faz uma discussão muito forte, né? Primeiro, para entendendo a tecnologia como um processo histórico. O que significa isso? Tanto a ciência, tanto foi importante a invenção da máquina a vapor como da roda, até porque toda a civilização viveu seu apogeu tecnológico. Essa dimensão se remete a um processo tanto internacional com suas mediações nacionais, que é a discussão de um conceito de modo de produção, ao qual o Marx problematiza durante todo o Capital a questão da internacionalização da reprodução do capital e, consequentemente, do trabalho, né? E, ao mesmo tempo, tendo suas mediações locais. Quer dizer, tem uma passagem muito interessante do Engels, né? Analisando as condições de trabalho dos trabalhadores no século XIX na Inglaterra, que o Engels diz assim: olha só, vigiar as máquinas, renovar os fios quebrados,
não são atividades que exijam do operário algum esforço do pensamento, ainda que, por outro lado, impeçam que ocupem seu espírito em outra coisa. Então, começa uma discussão muito forte sobre os rumos que tomava até então o trabalho na sociedade capitalista, né? Especialmente analisando não só a Alemanha, né? Porque muitas das discussões vêm no Império, na Prússia, vamos falar dessa maneira, no Império Alemão, e a discussão na Prússia propriamente dito, e ao mesmo tempo as discussões sobre processo de trabalho que se dá na Inglaterra, e ambos mostram um processo muito forte de precarização das condições de ensino, né? que ia de encontro aos pressupostos liberais que entendiam que pela superação do analfabetismo se construiriam condições equitativas para que os melhores se manifestassem, né? O pensamento liberal fazendo uma discussão muito forte com a metafísica, né? E em cima disso, tanto Marx e Engels, por entender a sociedade composta por classes sociais, que é uma categoria fundamental no pensamento dos autores, eles partem do pressuposto de se pensar um modelo de escola que poderia, que atenderia, me desculpe, a classe trabalhadora. Quer dizer, esse modelo implicava no que? Olha, mas se negava a concepção até então posta na sociedade capitalista, tal qual a gente mostrou. Ora, mas qual eram os objetivos? Quer dizer, onde é que na realidade se queria se chegar? E aí, o Marx e Engels têm uma tese, até porque, pela própria herança da esquerda hegeliana, a crítica à religião ela é muito forte, tal qual a gente debateu lá nos escritos de Feuerbach, nos escritos sobre a alienação presente nos manuscritos de 44, ao qual Marx e Engels, a defesa de um projeto educacional, eles partem do pressuposto que a saída não está retornar na história, tal qual pensavam os socialistas utópicos. Nem mesmo a adoção de uma espécie de uma educação natural de formação, aquele pressuposto que a gente coloca que o homem nasce mal e pela religião se transforma em bom. Não, o Marx e Engels negam essas concepções, até por entender que não existe futuro nelas. E apontam pressupostos aos quais, dentro da própria sociedade capitalista, quanto mais avançada ela for, mais contradições elas se manifestam e, consequentemente, ao manifestar essas contradições, estariam os pressupostos para a sua própria superação. A questão ela vai muito nesse sentido, quer dizer, é por isso que na obra do Marx, quando ele analisa a questão da grande indústria, né, fala assim, olha, a grande indústria, e vejam bem, pensando Marx e Engels no período histórico que viveram, né, foi o pressuposto, vamos dizer assim, foi a concepção do qual as forças produtivas avançaram mais, e ao avançar mais, isso implicava em um crescimento das contradições, até porque a maior parte dos seres humanos eram desprovidas das relações, desprovidas da propriedade. Quer dizer, no entendimento de ambos os autores, quer dizer, essa ausência da propriedade privada, essa ausência do domínio da propriedade privada existente vamos dizer assim, no seio da maior parte dos seres humanos que viviam no século XIX, é que manifestariam contradições nesse sentido, né? Então, o que acontece? Olha, para discutir um projeto educacional, como disse para vocês, tendo como referência a relação
trabalho, tecnologia e principalmente divisão social do trabalho, na obra, Marx e Engels começam a problematizar o sentido, quer dizer, como é que a divisão do trabalho se deu desde a dimensão de uma dimensão natural posta na família, nas relações entre famílias, até a concretização de uma sólida relação de desigualdade. Quer dizer, tanto Marx como Engels afirmam o seguinte, quer dizer, que quando na sociedade e consequentemente na produção científica que se tem nessa mesma sociedade, o trabalho material e o trabalho intelectual se separam, eles se rompem, vamos colocar assim, ora, a divisão social do trabalho, ela acaba por surgir efetivamente. Quer dizer, a divisão social do trabalho, ela é a expressão de uma relação de classe, ela é a expressão do controle científico da ciência e da tecnologia por uma classe social que acaba por transformar essa mesma ciência e tecnologia enquanto uma força produtiva, né? Isso é uma discussão muito forte. E ao transformar isso em uma força produtiva, implica em um processo intenso de embrutecimento e empobrecimento intelectual do conteúdo dos homens, né? Isso é algo, a gente que para estudar hoje sobre a questão das tecnologias de produção, né? O Fordismo, a produção em massa, a Nova Itália, a discussão sobre a Nova Itália, a discussão sobre o toyotismo, né? Mesmo o toyotismo entendido nas suas formas híbridas, como me parece que é o caso no Brasil, esse processo da divisão do trabalho se acentua de uma forma radical. E para a gente estabelecer relações, é lógico que tomando como referência que a sociedade do século XXI tem diferenças com relação à sociedade do século XIX, porém, algumas questões permanecem, né? Em que sentido? Olha, a obtenção de mais-valia, né? O Marx vive um período em que se acentua a transição especialmente da mais-valia absoluta e com o incremento da máquina da mais-valia relativa. Quer dizer, quando a gente traz essa discussão para hoje, vejam bem, em empresas que têm um nível de gestão mais avançado, em função muitas vezes do nível de resistência e organização dos trabalhadores, que me parece que é uma condição essencial para entender as formas de gestão que são utilizadas nas empresas, até porque uma forma de gestão, ela, além de uma forma de produzir, não pode se desconsiderar que ela tem como dimensão também o controle dos conflitos sociais. E essa é uma questão que está posta, porque independente da massa de trabalhadores assalariados ter se reduzido no planeta em função da revolução tecnológica, tema para outra discussão, aqueles que ainda vendem sua força de trabalho, eles mantém-se a relação do século XIX, vou ser mais claro, de vender a força de trabalho como a única coisa que sobrou para os trabalhadores. O trabalhador vende a sua força de trabalho, que representa a sua energia vital, né? Eu dizia isso para os alunos em outro momento, falava assim, mas olha que interessante que é isso, né? E não vou também generalizar não, mas você tem uma ideia de velhice muito forte presente no Brasil e em outros países ao qual não se tem conquistas sociais em nível do Estado que combatam essa questão, que o velho ele é entendido como uma espécie de força de trabalho descartável, né? Desculpe o exemplo vulgar que eu vou colocar a vocês agora, mas é similar quando você pega uma manga e chupa a manga, e de repente sobe aquele caroço no final, que te mela a mão e a pessoa quer se livrar rapidamente do caroço, né?
Porque o que acontece? Quer dizer, existe um debate sobre essa questão. Como para o trabalhador sobra apenas a venda da sua força de trabalho, que tem uma tendência muito forte a diminuir em relação à valorização do capital, tal qual a gente mostrou nas teorias da mais-valia, muitos trabalhadores são obrigados a vender sua força de trabalho em qualquer ramo produtivo, como forma de sobrevivência, como forma de viver, né? Isso é uma discussão interessante, porque às vezes tem trabalhadores que vendem a sua força de trabalho para empresas poluentes e seus desdobramentos, e os poluentes que são jogados na atmosfera deixam às vezes os próprios filhos dos trabalhadores doentes. Quer dizer, então você pega um duplo movimento, vou dizer assim para vocês, ao qual o trabalhador vende sua força de trabalho, né, e vê a sua parcela de sobrevivência dentro da lógica da composição do capital cada vez mais diminuta em relação ao processo de valorização do capital. E essa forma cada vez mais diminuta, parcela dela às vezes em alguns casos, passa a ser utilizada para se comprar remédio para que os próprios filhos sobrevivam, né? Então é algo muito forte. E em cima disso, quer dizer, uma outra questão se apresenta, que é um debate muito forte sobre o sentido da educação na sociedade capitalista, né? Ao qual, respeitando a divisão social de trabalho, a diferença dos níveis tecnológicos e a apropriação de classe da ciência e da tecnologia, ora, a própria burguesia passa a reivindicar escolas, né? E aí entram questões que eu penso que são muito interessantes, que elas estão vivas até hoje, mesmo sendo um espaço de luta, né? Porque eu não quero passar aqui não quero passar aqui a impressão para vocês que a escola não é um campo de luta. Não, a escola ela é um campo de luta, até porque dentro dela se manifestam as contradições maiores que existem na sociedade. Mas em um alto grau de analfabetismo, e dependendo dos ramos produtivos em questão, a burguesia passa a ter necessidade de ter alguns trabalhadores melhor escolarizados para exercer algumas funções dentro do próprio processo produtivo. Quer dizer, independente dele ter ou não condição de produzir ciência, porque a condição da produção da ciência ela foi e é restrita. Porém, nesse movimento, quer dizer, o que se apresenta? Assim, olha, você tem que ter escola para formar as classes dirigentes, aqueles que vão produzir tecnologia. Mas, dependendo do ramo produtivo, isso Marx aponta no Capital, não se pode privar totalmente os trabalhadores do acesso à cultura. Por quê? Porque ele precisou e precisa dominar alguns fundamentos que permitam que ele opere a máquina, independente da máquina não ser mais uma extensão do braço dele, mas ele sim um braço da máquina, né? Ora, como é que o Marx mostra essa questão? Quer dizer, a dimensão da intelectualidade, a dimensão da expropriação do conhecimento e a lógica do trabalho expressa em uma sociedade produtora de mercadorias. O Marx inicia a discussão na manufatura. Lembra-se que lá atrás eu disse que retomaria essa questão um pouco mais à frente, né? Por que a manufatura? Tá? Porque na realidade é no período da manufatura que se acentua a divisão social de trabalho e o processo de expropriação intelectual dos trabalhadores. Ora, eu até anotei aqui uma passagem que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção delas, que está presente aí no texto que eu pedi para vocês lerem, que é a seguinte: olha, a divisão do trabalho manufatureiro, olhem só,
produz a oposição dos trabalhadores às potências espirituais do processo de trabalho, que são denominadas pela propriedade do outro e pelo seu poder. Olha só, essa passagem, assim, por que poderes espirituais? Espirituais em termos do pensamento, em termos da produção científica, em termos de uma classe social se apropriar dos resultados, dos pressupostos da ciência, que foi uma criação da humanidade, me parece, do homem para com o homem. E aí continua. Esse processo de separação começa na cooperação, desenvolve-se na manufatura e se aperfeiçoa na grande indústria, que separa o trabalho da ciência enquanto força produtiva autônoma, colocando-o a serviço do capital. Entenderam? O Marx, ao mostrar essa questão, ele fala assim, olha, a cada avanço nas formas de organização da produção, que se dão tanto em âmbito nacional como em âmbito internacional, quer dizer, o que se acentua é uma sólida divisão do trabalho, do qual os trabalhadores são expropriados do conhecimento. Quer dizer, isso os coloca numa relação de estranhamento para fora de si e para consigo mesmo. Né? Isso os coloca em uma relação extremamente fetichizada por aquilo que se produz. Né? É nesse sentido que o Marx diria que as contradições se acirrariam, né? Porque essa divisão do trabalho, ela mostraria claramente um processo de exploração de uma classe para com a outra. É pela exploração da ciência, é pela exploração do trabalho, vou ser mais preciso aqui, e consequentemente pelo domínio da tecnologia por uma classe social, que a sociedade se desumaniza, e ao se desumanizar, o processo de exploração de um homem para com outro homem se concretiza. É o que eu disse para vocês na aula retrasada, fazendo referência ao pensamento do Marx, da história do homem vampiro de outro homem. Ora, quando a gente segue sobre a discussão da manufatura, existem aqui trabalhos muito, muito interessantes sobre essa dimensão, né? O do Gilberto Alves mesmo é um exemplo, que se estiver me vendo aqui, te mando um abraço, faz muito tempo que eu não te vejo, né? Que discute a centralidade da manufatura. No entendimento do Marx, a manufatura ela é a mãe da ignorância. É interessante você ver isso. Ou seja, a ignorância é a mãe da indústria e da superstição. Né? E aí o Marx, tanto o Marx e o Engels seguem no debate dizendo o seguinte: as manufaturas prosperam mais onde a manufatura pode ser considerada uma máquina cujas partes são seres humanos. Né? Isso é uma discussão muito forte. O Marx retoma isso no capítulo 6º inédito do Capital, que eu acho brilhante. Né? E não só do Marx, como a explicação. Se a pessoa tiver dificuldade de ler na primeira vez, recomendo ler o texto do Cláudio Napoleone que eu citei para vocês atrás. Né? Por quê? Porque o que ocorre é um processo de subdivisão do trabalho que, consequentemente, subdivide o próprio homem. A ignorância é uma negação da totalidade do conhecimento. É isso que eu quero dizer para vocês. A ignorância ela é uma negação da totalidade do conhecimento. É por isso que no livro primeiro do Capital, o Marx faz uma questão aponta ali uma questão muito forte, que é para a gente parar para pensar, que diz o seguinte: que subdividir um homem é executá-lo. Se merece a pena de morte, se não a merece, significa assassiná-lo. A subdivisão do trabalho, afirma Marx, é o assassinato de um povo. E é o assassinato de um povo por quê? Porque
implica em um movimento do crescimento radical do estranhamento. É importante ver, é interessante quando a gente traz essa discussão para os dias atuais, século XX, século XXI, a gente às vezes escreve um pouco refletindo sobre essa questão, até porque existe um entendimento no campo da social-democracia que acabou afetando o pensamento dos trabalhadores, de segmentos dos trabalhadores sobre essa questão, que entendem que a multifunção ela representa a superação dessa concepção do homem dividido às partes, tal qual eu disse para vocês, presente aí no pensamento do Marx, né? E essa é uma tese, ao meu ver, equivocada, né? Por que isso? Porque a multifunção ela implica no juntar de tarefas simples, né, tendo como fundamento a elevação da mais-valia, tanto absoluta como relativa, e a redução do número de trabalhadores dentro da fábrica. Quer dizer, mesmo, é lógico que dentro dessas concepções, é lógico que aqueles que compram a força de trabalho vai precisar de um trabalhador mais escolarizado. E aqui também ninguém é contra a escolarização de ninguém, não. Me parece que a questão ela é a concepção, né? A concepção que se dá. Porém, tem uma dimensão muito grande do que, olha, a multifunção representa um processo mais avançado, é isso que eu quero dizer para vocês, né? De exploração e de reificação dos trabalhadores. Isso aí, tá? A tese marxiana que ele desenvolve da alienação, estranhamento e reificação, ela se manifesta com toda a sua força. Até porque o fato de exercer multifunção não coloca nenhum trabalhador, nenhuma classe, nenhum ramo produtivo, nenhum grupo de trabalhadores no controle técnico e científico da produção. Muito pelo contrário. O que a gente observa, especialmente na indústria informática, e vocês percebem que a base de dados tecnológica ela vem do exterior, né? É por isso que quando a gente retoma o pensamento de Marx e Engels, né, e relaciona o entendimento de um projeto educacional pensado como superação de uma divisão social do trabalho manifesta nos pressupostos do modo de produção capitalista, isso passa por um movimento de construção de uma outra sociedade, né? Nós vamos retomar essa discussão lá na frente e vocês vão ver que vai aparecer um debate muito forte, que vocês viram lá o Brian pontuar no texto que eu deixei para vocês, como também o Saviani, que escreveu um texto lá junto com o pessoal da Fiocruz, que chama Sobre a Concepção de Politecnia, onde nessa obra se aborda os conceitos do que seria uma pedagogia de cunho para o modo de produção socialista, uma pedagogia voltada para a formação dos trabalhadores, né? E a Politecnia, ela parte do pressuposto de uma junção do saber e do fazer como fundamentos para uma sociedade, para a construção de uma sociedade superior, para uma sociedade conseguir avançar. É por isso que ali aparece, e isso implica no entendimento do próprio sentido do trabalho, quer dizer, a superação da dimensão da abstratividade do trabalho, né? É isso que eu quero dizer para vocês, a superação da abstratividade do trabalho através de estratégias educacionais para esse fim. Daí o pontuar de se levar as crianças desde cedo
para conhecer o chão da fábrica, o ensino da educação física, que na tradução nossa aparece como ginástica, etc, etc. É lógico que e aí entra uma questão conceitual que a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte: quer dizer, quando defende a ida das crianças em um período escolar para o chão da fábrica, vamos chamar dessa maneira, olha, vocês não podem confundir com o trabalho infantil no século XIX na Inglaterra, e nem que o Marx está em defesa do trabalho infantil. Pelo contrário. Isso às vezes a gente ouve, um leitor pouco atento, às vezes cai nessa concepção. Não. Tá? O que se entendia é que tão cedo as crianças entendessem o sentido da mediação da natureza, transformando matérias-primas oriundas dessa mesma natureza como coisas úteis à sobrevivência do homem, né? Uma utilidade que não estaria no campo do que o Marx chama do reino da necessidade, mas sim no reino da felicidade, que não implicaria na criança ir lá e vender a força de trabalho para o dono dos meios de produção, até porque o Marx pensava isso em uma sociedade de cunho socialista, ao qual a própria existência da burguesia não caberia, né? Isso é uma questão que eu quero, é importante vocês pensarem. Por quê? Porque, no meu entendimento, os escritos politécnicos, a crítica ao trabalho infantil, a ruptura com a dimensão alienante da abstratividade do trabalho, entre outros processos, só é possível com a superação do modo de produção capitalista. Isso premiar uma educação que junte o saber e o fazer em vista da construção do reino da felicidade, voltada à melhoria incondicional das condições de vida e humanização do homem pelo homem, implica em negar o que é o próprio capitalismo, implica em negar a essência do capital, que é sua reprodução, a essência do capital, que é a construção de uma sociedade de classes, a essência do capital, que é o seu crescimento desenfreado. Tá? Então, nesse sentido. Né? Então, é por isso que, quando a gente analisa o pensamento do Marx, e esse extrato que a gente está lendo, que a gente lê para a aula de hoje, que vocês verão que essa discussão ela aparece de novo na aula seguinte, até porque, pelo pensamento do Marx ser dinâmico, ele retoma constantemente essas questões, né? Implicam na construção na escola dos trabalhadores. Não necessariamente na escola necessária à reprodução do capital, como se põe hoje, né? É interessante isso, tá? Aí volta naquela questão que eu disse para vocês nas aulas passadas, da mudança do conceito de crítico. Não é isso que a concepção marxiana apontava, não. A concepção marxiana apontava a educação enquanto um processo de transição social, ao qual, fruto das intensas contradições manifestas nas formas mais avançadas, potencializadas pela grande indústria, estaria o germe para a superação do modo de produção capitalista e, consequentemente, a construção de uma sociedade de cunho revolucionário. Né? É lógico que as teses postas hoje, quando se tem um discurso muito forte, né, também de cunho ideológico, que aponta o fim da luta de classes, o fim da história, o fim do trabalho, o velho sonho da social-democracia, que, ao se aproximar do pensamento liberal, passa a defender uma sociedade de prestadores de serviço, aos quais empresários dialogam com empresários.
me parece que essa tese tem que se refletir, essas teses a gente tem que refletir elas com cuidado. Tá? Não acredito no modo de produção capitalista como fim da história, até porque a história não é constatação intelectual, a luta de classe também não é constatação intelectual, ela existe na materialidade manifesta nas relações entre as classes, suas disputas e seus conflitos. Um abraço para vocês, até a próxima aula.